segunda-feira da semana agora que passou, eu sentei pra criar a primeira das artezinhas dessa semana, né, que era a de um relógio derretendo. A referência que o cliente tinha me passado era essa aqui que vocês estão vendo. Eu conversei com ele sobre a possibilidade de a gente abordar de uma forma diferente, mantendo o principal, que era esse relógio derretido, e a referência aí ao surrealismo e principalmente ao Salvador Dalí, que é um artista surrealista e fazia muito essa exploração de onde vem toda essa brincadeira aí com os relógios, essa atmosfera meio de sonho, né, de fantasia e tudo mais. E essa referência do cliente, ela tem alguns problemas pra mim, que é o exagero no derretido, né, tá derretendo tanto que ele perde um pouco a referência do quadro original, ele fica um pouco, né, até meio gosmento assim nas pontas, e tem muitos elementos ali embaixo, tem as engrenagens, tem aqueles pássaros que acaba não tendo muito a ver com o conceito, mas principalmente o fato de que o relógio está em cima ali e ele não está apoiado em nada, então ele é só um objeto ali sem uma interação com uma composição, com um elemento orgânico, mais figurativo ali de alguma forma, né? A proposta inicial que eu tinha conversado com ele seria fazer ele pendurado num galho de árvore e trabalhar esse galho de uma forma mais orgânica. Mas na segunda-feira, quando eu estava pesquisando algumas outras referências, eu tive uma ideia que eu achei que ia ficar mais interessante, trazer um pouco mais de riqueza para essa arte. Eu conversei com o cliente para ver o que ele achava. A minha ideia era fazer o relógio, em vez de estar pendurado num galho, ele tá em cima de uma mão, tem uma palma de uma mão segurando esse relógio, ele derretendo pela palma, assim. E por que eu optei por fazer dessa forma? Porque eu estava tentando buscar um elemento que fosse mais figurativo, como eu falei, e principalmente que tivesse algum tipo de interação com o objeto. A mão, como um elemento humano, né, eu acho que ela traz para a arte um protagonismo maior do que o objeto do relógio, que é simplesmente ali um círculo, metálico, com os ponteiros e tal, mas ela não tem, para mim, um impacto, o protagonismo necessário enquanto objeto para que a arte ela se destaque mais, para que a arte ela tenha um interesse maior. Só um objeto inanimado para mim é uma coisa muito fria nesse aspecto, mas principalmente porque o relógio é relativamente simples, então não ia dar para caprichar, botar tantos efeitos. Então eu mostrei algumas referências para ele de um artista que eu acho muito foda, que tem inclusive uma série de artes de mão com uma pegada meio surrealista. Ele com certeza bebe nessas mesmas fontes do Dalí, do Magritte, né? Tem uma outra arte, inclusive, dele que faz referência a Magritte diretamente, então você já vê que ele curte realmente surrealismo. E a minha ideia era ir para esse caminho ali. O cliente curtiu a ideia, ele manifestou uma certa preocupação com o fato da mão ser no antebraço aqui e ficar próxima à própria mão dele, né? Ou seja, tem uma mão aqui próxima à mão dele. Conversei explicando de que era uma estética muito diferente, né? Porque é um desenho, é mais gráfico, não tem o objetivo de ser realista. Então não gera uma ilusão de ótica, como se ele tivesse uma mão de verdade. É uma coisa muito mais gráfica. Ele topou o desafio de ver como é que ia ficar, porque ele curtiu bastante a ideia, era essa única ressalva, então eu fui fazer. Então eu tirei algumas fotos da mão da Luma em algumas posições para achar o melhor ângulo. O objetivo aqui era colocar a mão num ângulo que ficasse bem verticalmente na composição. Essa arte era para encaixar na parte interna do antebraço e que eu conseguisse explorar bem a anatomia da mão de uma forma que ficasse interessante ali, com espaço para o relógio derreter, parecendo que ele está apoiado na palma e caindo assim pela dobra do pulso. A partir ali da mão da Luma eu comecei a desenhar todo o formato da anatomia e entender como que o relógio ia se dispor. E eu acho que essa parte do derretido foi o mais interessante dessa criação. Como a mão ela tava meio assim, ele tinha que estar apoiado na palma e escorrendo pela outra parte. Então ele faz uma dobra que eu tentei fazer adequado ali à anatomia, né? A mão, a gente tem essas almofadinhas aqui na mão, e a ideia é que mostrasse que ele está sendo distorcido ao redor dessa anatomia. Então eu tive que entender esse volume, como que ele funciona, e entender como que eu ia distorcer o plano do relógio para se adaptar a isso ali. As marcações do volume da própria anatomia da mão foram bem úteis nesse aspecto. No fundo eu compus com um galho para fazer menção ao próprio galho do quadro original, só que em vez de um relógio pendurado nele, que ia ficar meio pequeno para botar os detalhes, eu fiz o próprio galho meio derretido. Achei que foi uma brincadeira, uma sacaçãozinha bem interessante. E aí na hora de sombrear essa parte justamente que deu todo um tchan, porque onde seria ali a parte clara do relógio, onde teria tipo o vidro, né, o brilho, eu mantive alguns efeitos de volume que vem ali do próprio volume da mão, aqui do pulso, para dizer que ele tá ali se adaptando a esse formato, enquanto na parte de cima eu mantive um brilho maior ali. Teve alguns efeitos muito bacanas de trabalhar, como a própria borda, né, desse relógio, que eu fiz um efeito meio que cromado, com umas linhas duras pretas, e depois uma variação de sombreado, que deu uma ideia legal, assim,
de um metalizado. Teve uma brincadeira bacana que veio da outra referência que ele me deu, que era que os ponteiros ali do relógio, eles pareciam o próprio bigode da linha, então eu usei essa ideia, enfatizei ainda mais isso, acho que ficou ainda mais com cara de bigode, ficou bem interessante assim essa brincadeira. E terminei de sombrear como um todo para deixar bem contrastado, trabalhei o volume dos dedos, mapa de valores ali. Então o resultado final da criação nesse primeiro momento é esse que vocês estão vendo. Eu mandei pro cliente dar uma olhada, ele curtiu o resultado estético, curtiu bastante a arte, mas ele confessou, né, manifestou ainda uma certa insegurança sobre a questão de manter uma mão perto da própria mão dele. Eu, né, expliquei que não seria realmente um problema, especialmente dentro do tema que a gente está falando de surrealismo, né? No caso, surrealismo ele tem essa premissa de coisas meio malucas acontecendo, meio distorcidas da realidade, essas coisas meio viajadas. E mesmo assim, isso foi uma barreira, né? Isso foi um problema. E aí, cara, conversando com ele, a gente foi ver se faria uma outra abordagem e tal. E eu fui bem transparente sobre a questão de que fazer só o relógio com o galho, eu não ia conseguir imprimir bastante das características do meu trabalho, que mexe principalmente com figura humana, com animais e elementos orgânicos, e mesmo com plantas também. Não faria sentido, por exemplo, botar um ornamento de folhas e tudo mais. Eu acho que a arte ia ficar pobre pelo tamanho que ela tinha que ocorrer. Isso para preservar, né, a pegada que eu acredito, que eu costumo trabalhar de forma mais autoral. Então, acabou que não rolou, não ficou muito dentro da expectativa dele. E eu acabei sugerindo ele de procurar, de repente, um tatuador mais especializado em blackwork, já que ele quer a ideia do relógio e possivelmente, né, no galho ali, no tronco, vai poder explorar mais essa parte de texturas, que é uma coisa que eu acabo não explorando muito e com certeza vai deixar um pouquinho mais rico. Então a gente deixou esse trabalho aí suspenso. Então essa arte ela ficou disponível para quem tiver interesse, inclusive para tatuar em outras áreas, não precisa ser necessariamente no antebraço. Eu aproveitei já que eu ia colocar disponível e joguei umas cores nela. Eu já gosto de trabalhar com cores, vocês sabem. Então trabalhei de uma forma simples, joguei a cor de pele ali e também as cores do próprio quadro ali, que tem um céu, um fundo azul com um degradê para um certo amarelo, que também são as cores que estão no relógio ali, né? Que tem uma borda cromada e essa parte do vidro ali é meio azulada. Então foi um efeito relativamente simples de fazer, mas acho que ganhou porque separou melhor as áreas, destacou o fundo da figura e do relógio ali. E agora sim, esse é o resultado final. Eu gostei bastante dessa criação, apesar de ela não ir para a pele agora. Eu tô feliz de ter feito ela, achei que contribuiu bastante aí pro meu portfólio de artes disponíveis. E se você curtiu, se você quer mandar ela para a pele, então me manda uma mensagem se você é do Rio de Janeiro, que ela tá aí disponível, a gente conversa, beleza? E na terça-feira eu sentei para criar mais uma arte, dessa vez para uma cliente minha que já fez vários trabalhos comigo, todos muito autorais, e que ela sempre me deu muita liberdade para criar. Eu sempre consegui fazer portfólios muito bacanas nela. Dessa vez ela queria jogar uma arte bem grande na coxa, ocupar toda a parte frontal da coxa dela. Tem umas marquinhas também na coxa que ela queria cobrir. Eu já fiz esse trabalho algumas vezes com ela também em outras áreas do corpo. Então é um processo que a gente já está acostumado. As primeiras referências que ela me mandou, ela já me ganhou. Eu fiquei amarradão. A primeira de todas era uma geisha, né? Uma espécie de geisha bem neotrad, com um busto, né? Com as mãos assim por do rosto, umas molduras com umas folhas e tal, super tradicional. Eu curti demais a estética. Conversando um pouco mais sobre o tema que ela queria para essa personagem, né? Eu perguntei se ela queria puxar para alguma estética específica. Perguntei, por exemplo, se ela queria uma bruxa, uma coisa assim. Ela curtiu a ideia da bruxa, falou que ela gosta dessa coisa mais dark, pediu para ser pra uma pegada mais dark aí. E eu já achei maneiríssimo, né, fazer assim. E fui catar algumas outras referências minhas para apresentar para ela, para ver se ela curtia essa abordagem. Então, mostrei algumas outras referências de artes, de neotrad, artistas variados que abordam uma estética um pouco mais dark, um pouco mais puxado no preto, com um pouco menos de variações de cores. Essa cara, né, esse olhar mais femme fatale, bem carregado na maquiagem. Eu tirei uma foto da Luma bem bacana para me auxiliar nessa composição e sugeri para minha cliente a gente, de repente, tentar, por exemplo, segurando um cálice que tinha a ver com esse tema de ser uma bruxa dark, um cálice cerimonial, e ia compor verticalmente ali, trazer um interesse legal para a figura perto do rosto. Foi assim que eu comecei a rabiscar. Eu sentei ali para criar a partir de um molde que eu tirei da perna dela. Eu tirei esse molde a partir da foto que ela me mandou. E aí eu marquei ali o formato todo da coxa, né, onde iria encaixar a arte. E também onde teriam as marquinhas que a gente vai cobrir, para eu me basear por isso na hora de criar o desenho. Isso é muito importante porque eu sempre procuro trazer
as áreas de interesse, especialmente falando de figura humana, onde a gente tem rosto e o olho principalmente, para fora dessas marcas, para que não peguem principalmente essa área principal de interesse da personagem, não fique em cima de uma dessas marcas, porque a marca tem um pouquinho de relevo e acaba deformando um pouco o desenho. Então é óbvio que a gente não esconde 100% nesse caso, porque o relevo continua existindo ali, mas a ideia é ressignificar a área como um todo para chamar mais atenção para o desenho. E aí eu tentei posicionar de forma que todas as partes mais abstratas ali do desenho, como por exemplo os cachos do cabelo, os detalhes de ornamento com as folhas que eu coloquei aqui do lado como um ramo de folhas, esses detalhes sim ficassem em cima da marca, porque aí são detalhes que não são tão figurativos quanto o próprio rosto e chama menos atenção, além de ter uma variedade de pigmentação ali, né, que vai deixar tudo mais disfarçado. E foi uma oportunidade bem interessante que eu achei de explorar, inclusive, algumas estéticas que eu já estava com vontade há algum tempo, como por exemplo um nariz um pouco mais pontudo, que eu tirei, né, de algumas referências aqui, que tem uma vibe mais renascentista, mais clássica. Depois que eu já tinha mais ou menos o traço como um todo bem definido ali, como que ia ser as formas, onde que ia encaixar cada coisa, eu tive a ideia de colocar uma mandala do outro lado aqui do rosto dela para terminar de preencher esse espaço que seria na parte mais interna da coxa. Eu achei que ficou bem interessante essa mandala de ornamentos aí, bem clássico. Eu comecei a fazer um estudo de volumes, né, de sombra e de cores, uma paleta ali bem reduzida, bem sóbria, ou seja, só tons de pele, bastante predominância ali do cinza e do preto e um amarelo, sem ser muito vibrante, sem ser muito saturado, para deixar ainda mais sóbrio, uma coisa menos colorida, menos alegre ali, né? Então, tons terrosos, fiz essa variedade de tons de amarelo ali no ramo, né? Um amarelo como se fosse uma folha seca, envelhecida. Também usei na taça com o dourado ali nos ornamentos. E para complementar o amarelo, eu joguei um pouquinho de roxo, né? Só na parte ali da maquiagem, do olho e da taça, né? No final, para dar um resultado interessante junto com o amarelo. São cores complementares, se contrastam, funcionam muito bem juntos. Então, esse é o resultado preliminar aí da criação do concept. Eu mandei para ela, em seguida ela adorou, aprovou de primeira. Eu já estava muito mais confiante por já conhecer o gosto dela e por já ter feito vários outros trabalhos. Fiquei muito feliz dela ter curtido. E aí depois, na quinta-feira, eu sentei para passar limpo essa arte, né? Ela estava toda no concept, ainda precisava passar todas as linhas a limpo, sombrear e colorir tudo mais uniforme para ter o projeto fechadinho na hora de seguir ali na pele sem nenhuma surpresa. Então eu gastei um bom tempo basicamente passando todas as linhas do zero ali, só que com um acabamento bem impecável. Eu usei uma ferramenta que permite variar a espessura da linha ali no Procreate, então experimentando inclusive essa estética de valorização do desenho individual de cada linha, de cada ângulo. Normalmente eu faço a linha sólida de diferentes espessuras, mas sólida, né? Nesse caso aqui eu experimentei essa variação. Eu não sei na hora de mandar pra pele se eu vou manter toda essa variedade, mas eu achei interessante explorar e provavelmente eu vou tirar algumas coisas daí sim, com certeza, pra dar um charme bem bacana. Então depois que eu tinha passado tudo a limpo, ainda faltava fazer toda a sombra e a cor de novo realmente na arte final. Acabou que não deu tempo, não só porque eu gastei muito tempo fazendo essa linha e aí eu tava já na live ali um tempão, mas também porque ia ficar muito cansativo, então eu deixei pra finalizar na semana que vem. Ficou aí pela metade, por enquanto eu só tenho as linhas da arte final, mas você já sabe aí como vai ficar esse projeto, já dá pra ter uma boa ideia. Então amarradão, vou voltar aqui pra mostrar o resultado final. Mas praticamente já dá pra ter ideia que não vai mudar meio que nada de lá pra cá. Essa foi a última criação da semana, um portfólio bem bacana que vai rolar. Quando eu for tatuar, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar todos os detalhes aqui no canal, então acompanha, beleza? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha e se inscreve no canal. Se você está chegando agora, que tem sempre novidade, ativa o sininho, porque são 5 vídeos por semana. Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!